Olá, aqui é a professora Débora e agora nós iremos resolver algumas questões das atividades 4 e 5 de gramática, certo? Ainda sobre o assunto processo de formação de palavras, certo? Mas aí nós iremos encerrar esse assunto e a partir da próxima semana nós veremos um conteúdo novo, tá ok? Então vamos lá. Quarta questão. Essa questão aqui se refere à atividade 4, certo? Aquela atividade que vocês fizeram na última semana de abril. Quarta questão. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, tendo em vista o processo de formação por composição. 1. Composição por justaposição. Esse processo é o qual as palavras se juntam sem a perda de uma letra ou uma vogal, certo? Uma vogal, uma consoante, sem elas apenas se juntam, tá? Formando outras palavras. E 2, para a composição por aglutinação, aqui no qual as palavras se juntam, perdendo alguma letra e mudando um pouco o som, a pronúncia dessa palavra, certo? Então vamos lá. Letra A, quinta-feira. No caso aí, quinta-feira, composição por justaposição. É apenas a junção da palavra quinta com a palavra feira que foi criada, né? Foi gerada uma nova palavra, quinta-feira, que se refere ao quinto dia da semana, certo? Então, número 1. B, couve-flor. Couve-flor da mesma forma, tá certo? A junção da palavra couve mais a palavra flor. Se tornou essa única palavra, couve-flor, que é aquele vegetal, certo? C, fidalgo. Fidalgo, gente, para quem não sabe, é a junção de filho de algo, de alguém, no caso, muito importante, né? Era usado muito na antiguidade, ainda quando tinha, né, reis, rainhas, duques, duquesas, tá certo? Mas, né, filho de algo, filho, juntando com a palavra algo, forma-se fidalgo, tá certo? Logo aí nós temos o processo de composição por aglutinação. No caso, a palavra filho, você percebe que saiu, né? Perdeu a letra L, H, O. O D continuou do D, o E saiu, né? Houve a perda. Algo, né? Continuou, permaneceu. Aí juntando tudo ficou fidalgo, certo? Processo de composição por aglutinação. D. Gente, aí sem querer no item D foi colocado essa palavra hidrelétrica, certo? Só que essa palavra ela não faz parte do processo de composição. Essa palavra ela faz parte do processo de derivação. Ela é um processo de derivação prefixal, certo? No caso, o prefixo hidro foi acrescentada a palavra elétrica, criando hidrelétrica, tá certo? Não é composição, e sim derivação prefixal, porque o hidro é um prefixo e não é uma palavra que contenha um significado sozinha, tá certo? Ok? Então, o item D foi por engano, tá certo? Quinta questão. Essa questão aí. Vou-me embora para Passagata, certo? Embora é a junção
da preposição em, da palavra boa, da palavra hora. Processo de formação de palavras a que chamamos essa palavra embora. Qual foi o processo de formação de palavras utilizado para chegar nela? Certo? Só a título de curiosidade, gente. Embora é uma palavra, né, que houve essa mudança, tá? Antigamente era assim, vamos em boa hora. Aí depois de um tempo, vamos embora. Aí na linguagem coloquial a gente tem o costume de dizer bora ou bom, certo? Então, ao longo dos anos, houve esse processo, essa mudança, não só nessa palavra, mas em outras palavras também, tá ok? Mas a princípio, a junção do em, boa, mais hora, criou essa palavra aí, embora. Então, como é esse processo? Letra A, derivação prefixal, foi juntado aí um prefixo a uma palavra? Não, né? Não tem prefixo aí, tá? B, derivação sufixal. Tem algum sufixo aí? Também não. C, composição por justaposição. As palavras se juntam sem a alteração sonora, sem a perca de alguma letra. D, composição por aglutinação. Há uma mudança, ou na verdade, houve uma mudança, né, na pronúncia, em boa hora para embora. Houve perca de letras. E aí? O item correto, gente, item D, composição por aglutinação, certo? A preposição em, a palavra boa, a palavra hora, se juntaram formando embora, certo? E com esse processo, houve a perda da letra A, certo? E a mudança também da pronúncia. Ok? Então, só pode ser item D, composição por aglutinação, tá certo? Vamos lá para a próxima, sexta questão. Marque a alternativa cujas palavras são compostas por justaposição e por aglutinação, respectivamente. Ou seja, a primeira palavra tem que ser composta por justaposição e a segunda palavra por aglutinação. Letra A. Pé de moleque e pontapé. Qual foi o processo de formação de palavras utilizado nessas duas palavras? Pé de moleque e pontapé, somente a junção de palavras formando uma nova palavra, certo? Então, aí, todas duas, né? Foram formadas pelo processo de composição por justaposição. Então, não é o item A. B. Bem me quer e beija-flor. Gente, a mesma coisa do item A. Junção de algumas palavras sem alteração sonora, sem a perca de letras, certo? Então, todas duas aí, justaposição. C. Couve-flor e planalto. Vamos lá. Couve-flor, justaposição. Duas palavras. A palavra couve e a palavra flor se juntam formando outra. Certo? Planalto. Planalto. A junção que nós já vimos, né? Do plano com a palavra alto. Houve uma alteração na pronúncia. Plano alto, né? O planalto. E a letra O foi retirada, certo? Então, primeira, couve-flor, justaposição e planalto, aglutinação. Muito bem. Só para finalizar, D, outra hora.
outrora é a junção, né? De outra, a palavra outra com hora. Esse processo aí é a aglutinação, tá? E couve-flor, como nós já vimos, justaposição. Não é essa daí porque está ao contrário. Tinha que ser primeiro justaposição e depois aglutinação. Então, só pode ser o item C, certo? Couve-flor, justaposição e planalto, aglutinação, tá certo? 7ª questão. Relacione a segunda coluna de acordo com o seguinte código. Vamos lá, né? 1 para derivação prefixal, 2 para derivação sufixal, 3 para derivação parassintética, 4 para aglutinação e 5 para justaposição, certo? Vamos lá. Pombo, correio. No caso, eu tenho a junção aí da palavra pombo e correio, sem alteração de pronúncia e sem perca de letras, tá? Então, só pode ser justaposição. Número 5. Retroagir. Retroagir, retro. Agir é a palavra primitiva, retroagir é a palavra derivada. Retro é um prefixo, certo? Que foi acrescentada a palavra agir. Logo, esse processo aí é o quê? Derivação prefixal, certo? Ok? Então, número 1. Próxima palavra, deslocamento. Qual é a palavra primitiva? Deslocar, certo? Ok? Desloca, deslocar, tá bom? No caso aí, foi criada nova palavra, deslocamento. O mento aí é um sufixo. Então, logo é derivação sufixal. Deslocamento, derivação sufixal. Número 2. Planalto. Gente, nós acabamos de ver na questão anterior, planalto. Só pode ser o quê? Aglutinação. Número 4. Tá certo? Entristecer. Palavra primitiva, triste. Foi acrescentado o prefixo em e o sufixo ser. Nesse caso aí, derivação parassintética, número 3, tá certo? Porque se eu colocar em triste, não existe. Tristecer também não existe, certo? Houve um acréscimo de prefixo e sufixo, porém eles não podem ficar separados, pois não formam palavras sozinhos, certo? Então, número 3, certo? Corrijam aí. Agora vamos corrigir as questões da atividade 5, certo? A atividade que eu passei para vocês na semana passada. Número 6. Considerando o processo de formação de palavras, relacione a coluna da direita com a da esquerda. Novamente, vamos lá. 1 para derivação imprópria, 2 para derivação, né, prefixação, que é a mesma coisa, derivação prefixal. 3, prefixação, sufixação, que é a mesma coisa, derivação de prefixal e sufixal. 4, sufixação, que é a mesma coisa de derivação sufixal. E 5, composição por justaposição, certo? Vamos lá para as respostas. Primeiro aí, alfabetização. Gente, a palavra primitiva original é alfabetiza, certo? Certo? Alfabetizar. Alfabetiza, certo? E aí foi acrescentado um sufixo, ação, alfabetização, certo? Então, logo, número 4, sufixação. O feito. Foi acrescentado aí o artigo
o para dizer o feito, né? O feito é a mesma coisa que sinônimo de o trato, tá? Nesse caso aí, se tivesse só a palavra feito, seria verbo. Porém, quando o acréscimo, né, há um acréscimo de um artigo antes de um verbo, esse verbo ele se torna substantivo. Quando a palavra muda de classe gramatical, verbo para substantivo, ou ao contrário, há um processo de derivação chamado derivação imprópria, certo? Então, número 1 aí. Pontapé. Pontapé, gente, composição por justa posição, a junção da palavra ponta mais pé, certo? Número 5. Incapaz. A palavra primitiva é capaz, com acréscimo in da preposição, do prefixo in. Então, logo, número 2, prefixação, derivação prefixal, certo? Última palavra, infelizmente. Palavra primitiva, feliz, foi acrescentado um prefixo in e o sufixo mente, logo nós temos uma prefixação, sufixação, certo? Porque é possível ter a palavra somente infeliz, infelizmente. Então, número 3. A ordem fica assim, ó, 4, 1, 5, 2 e 3, ok? Próxima e última questão, tá? Essa aqui é uma questão muito interessante. 7, questão 7. Analise atentamente o poema a seguir, atentando-se para as questões pertinentes ao mesmo. Aí eu tenho um poema, certo? Concreto, tá? Forma, reforma, desforma, transforma, conforma, informa, forma. Letra A. Estamos diante de um poema concreto de autoria de José Lino, certo? Qual foi o processo de formação de palavras utilizado para a construção das palavras desse poema? E aí? Processo de derivação prefixal. Eu tenho a palavra primitiva forma e foi acrescentado o prefixo ré para reforma, o prefixo dis para disforma, o prefixo trans para transforma, o prefixo com para conforma, in para informa, certo? Então, logo aí, processo, resposta da letra A, processo de derivação prefixal. B, indique a classe gramatical a que pertence o radical e as demais palavras dele se originam, certo? Gente, aí no caso aí, o radical se classifica como substantivo, forma, a forma, certo? E os demais, reforma, desforma, transforma, conforma, informa, verbos. Mas professora, não seria um caso de derivação imprópria? Não, gente, não seria derivação imprópria, porque como nós vimos anteriormente, a palavra na derivação imprópria, ela continua a mesma. Só há uma mudança de classe gramatical, certo? Ok? Então, aí é derivação mesmo, prefixal, ok? Então, obrigada, gente. Até a próxima.